o Palavra em Foco. Nós vamos iniciar o Palavra em Foco com a lição de número 5. A lição é o bem contra o mal, conflito na caminhada. Esta revista, essa sequência de lições, ela está baseada no livro de Esther. E hoje nós vamos trabalhar em cima do capítulo de número 3, alguns versículos do capítulo de número 3. Eu quero orar com você e depois já vamos ler este capítulo, esses versículos do capítulo de número 3. Então vamos fazer uma oração, agradecer a Deus. É sempre importante começarmos agradecendo a Deus. Pai Santo, Paizinho querido, em nome de Jesus, meu Pai, eu te louvo, Senhor, eu te bendigo, ó Pai, porque Tu és um Deus maravilhoso. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia, obrigado pelo sustento que o Senhor tem nos dado, pelo ar que respiramos. Obrigado pela tão grande salvação em Cristo Jesus. E muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos proporciona a oportunidade de compartilharmos conhecimento com os nossos irmãos. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. O texto de Esther, capítulo 3, versos de 8 a 11, diz assim: E Amã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém deixá-los ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e deu a Amã, filho de Amadata, a Gagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: Essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Assim nós vamos dar início. O pastor Adilson estará apresentando a introdução da nossa lição. Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, pastor Edson. A paz do Senhor. Louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos retornando com o Palavra em Foco, agora com uma nova direção e neste trimestre tratando do livro de Esther. Hoje, na nossa lição de número 5, o bem contra o mal. A introdução da nossa lição de hoje, lição de número 5, trata do seguinte conteúdo: o livro de Esther narra um enfrentamento. Amã, um homem mau, acusa injustamente, persegue, mente e difama Mardoqueu e o seu povo. Entretanto, veremos mais uma vez que o bem sempre triunfa sobre o mal. A Bíblia diz, pastor Edson, na carta de Paulo aos Romanos, que onde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça de Deus está derramada sobre a igreja e sobre todos aqueles que se rendem à palavra do Senhor, reconhecendo Cristo como o Senhor de suas vidas. E hoje nós temos aqui um tema interessante, e o texto, tendo em vista, pastor Edson, sendo hoje a primeira aula do nosso trimestre, começando a partir da lição de número 5, mas o tema geral do nosso trimestre é a soberania e o poder de Deus na preservação do seu povo. O livro de Esther é um livro que, por mais que lendo ele no seu conteúdo geral, é um dos livros que em nenhum momento menciona o nome de Deus. O nome de Deus está oculto no livro de Esther. Porém, a presença, a soberania, as realizações, os feitos de Deus, eles são muito claros dentro do livro de Esther. E aqui nós temos a abertura, a introdução, para tratarmos nesta aula de hoje aqui. Vamos conversar um pouquinho aqui, fazer um debate aqui, uma conversa, compartilhando com os nossos irmãos o bem contra o mal, os conflitos da caminhada. Lembrando sempre que, embora o mal pareça sobressair, mas o bem sempre vai vencer. O mal, ele está diante de nós, o mal tenta criar situações para nos desestabilizar, como está aqui proposto, na introdução. A nossa caminhada é feita de constantes embates,
Por mais difíceis que sejam os conflitos diários, o bem vai sempre triunfar. Então, nós estamos aqui diante de uma situação em que nós temos a plena convicção que a luz da palavra de Deus, a luz do Espírito Santo, orientados pelo Espírito Santo, por mais que o bem que esteja diante de nós, o mal que está diante de nós, o bem vai triunfar sobre o mal. Amém. Glória a Deus por Amém? isso. Amém. Então, irmãos, conforme o pastor Adilson já colocou aí na introdução, o livro de Esté é um livro bem voltado à historicidade do povo judeu, né? Os acontecimentos daquela época, daquele período. E nós vamos procurar nas lições dar um enfoque mais devocional do livro, não é? Nós não vamos nos prender tanto à historicidade, é claro que nós vamos colocando no decorrer das lições, os professores vão citando os fatos, a historicidade, mas a ênfase maior será sempre na aplicação prática do que aconteceu, da narrativa do livro, do que Deus fez por aquele povo e qual a atitude deles que levou a essa resposta de Deus, e assim nós vamos poder aplicar na nossa vida prática. Então, o tópico de número 1, Mardoqueu, ele era um cumpridor dos desígnios de Deus. Amã sabia que aquele justo jamais se dobraria aos seus caprichos, jamais se dobraria à idolatria proposta por Amã naquele momento com relação ao rei, com relação ao próprio Amã. Então Amã, percebendo isso, ele, no seu coração malvado, no seu coração distante de Deus, Amã tramou não só eliminar Mardoqueu, olha, isso é que é maldade, ele tramou eliminar todo o povo judeu. Então veja a que ponto chega a maldade de um homem. E aí Amã, ele começa essa luta do mal contra o bem, né, que está no nosso, no 1.1 da nossa lição. Mas o apóstolo Paulo, ele nos declara em Efésios 6,12, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Outro dia o pastor Laércio pregou aqui, acho que numa quarta-feira, se eu não estiver equivocado, e ele dizia, ou foi no domingo pela manhã, ele dizia o seguinte: quando o teu marido tiver uma atitude que não é digna de um cristão, de um servo de Deus, não olha para ele, olha por trás do ombro dele, com os olhos, é claro, espirituais, né? Não é algo físico. Quando a tua mulher fizer isso, a mesma coisa. Quando o teu chefe fizer isso, a mesma coisa. Quando o teu filho se rebelar, a mesma coisa. Então, nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é contra poderes espirituais do mal. Então, Amã aqui estava sob influência do mal. Então, é uma coisa assim que nós precisamos ter muito isso claro na nossa visão, de que é a maldade, é o mal, são as potestades e os poderes das trevas lutando. Nós temos uma notícia recente aí agora, de uma mãe que matou uma filha, parece que de 10 meses, e comeu alguns órgãos da filha. E o avô, o pai da moça que viu isso. É claro que aí a justiça vai pegar, vai encaminhar para um manicômio, vão pedir tratamento, Meus queridos, não é problema psicológico, psiquiátrico, isso é influência demoníaca. Dizem que, ouvi dizer, não vi, me contaram, que parece que no dia seguinte, quando ela foi dar um depoimento, ou não sei, levar para a carceragem alguma coisa, diz que ela começou a falar em umas línguas estranhas. Então aí fica mais evidente ainda. De certa forma muito estranho. Muito estranho. Então veja que o mal, ele está presente. Quando você vê, muitas vezes, na televisão, alguém foi preso, e aí diz assim, não, eu matei, eu fiz isso, mas depois eu caí, se não era eu, aí as pessoas debocham, e dizem, agora que caiu na mão da polícia, diz que não era ele. Às vezes, de fato, não era. Era um poder espiritual, maligno, que se apossou da pessoa. A pessoa deu brecha, não buscou Deus, então a mãe estava nessa situação. Veja que Mardoqueu era um simples homem que vivia ali, nas escadarias do palácio, um homem simples, um homem que adorava a Deus, que não se curvava a ídolo nenhum. Isso despertou uma ira tão grande em Amã, que Amã disse, não, vou acabar com todo o povo judeu, ou seja, vamos acabar com a semente da adoração ao Deus dos céus.
Então, olha só como que o mal, ele trabalha, pastor Adilson. É interessante, pastor Edson, que a sequência da nossa lição, ela no 1.2, e nós não vamos ater a leitura do conteúdo, mas expor de forma bem didática para os nossos irmãos que estão online, o tópico de 1.2, ele tem no seu título, dizendo que não havemos nos prostrar, ou não devemos nos prostrar diante do opressor. Amã, usado pelo diabo, diz ao rei. Ou seja, nós pegamos alguns livros da Bíblia, e dentro de alguns contextos imediatos, nós encontramos esta mesma prática, a prática de querer oprimir o povo de Deus. Vamos pegar aqui, paralelamente a essa história de Amã e Mardoqueu, juntamente com o povo judeu, vamos pegar a história dos 3 jovens judeus que estavam lá na Babilônia, assim como também o próprio Daniel, mas principalmente os 3 jovens que foram levados, convocados a se prostrar diante de uma imagem de Nabucodonosor. Tudo que Amã queria era colocar o seu Deus em pé de igualdade ao Deus dos judeus. Com isto, fazendo uma proposta, e essa proposta de Amã, já frisado aqui pelo pastor Edson, aqui na sua fala introdutória, não era apenas destruir a vida de Mardoqueu, mas sim destruir Mardoqueu e todo o povo judeu que estava no Império Persa. Veja que situação. E aí nós fazemos uma aplicação para o nosso cotidiano, uma vez que o nosso combate é justamente contra o mal. E nós temos vários conflitos na nossa caminhada, que dentro desses conflitos da nossa caminhada, existe um propósito do mal, não de destruir apenas uma pessoa, mas destruir a reputação de uma família, destruir a reputação de um ministério, de uma igreja. Com isto, nós precisamos observar que dentro do contexto, notamos aqui uma conversa mentirosa por parte de Amã, e sempre dentro de uma proposta para nos levar a prostrar diante de atos malignos, elas vêm envolvidas de mentira. A mentira é o carro-chefe de boa parte ou da maior parte das propostas para nos levar a nos prostrar diante do mal. Porém, o que nós precisamos ter na nossa mente, à luz da Bíblia e à luz do Espírito Santo? É a compreensão de que nós agora, nós não somos mais prisioneiros de atos pecaminosos, nós somos prisioneiros em Cristo Jesus. Não é isso que Paulo diz? Exatamente. Paulo diz que agora nós somos prisioneiros em Cristo. Como prisioneiros em Cristo, e dentro da proposta dos conflitos na nossa caminhada, é que nós não devemos nos prostrar diante das propostas, diante dos embates que o opressor traz diante de nós. A mentira está aí, mas na verdade, neste imbróglio todo de querer destruir tanto Mardoqueu quanto os judeus, ele se valeu do artifício da mentira e colocou na conta de todo o povo o fato de que Mardoqueu não se curvar a ele, dando então a entender que todo o povo judeu era um povo insurgente e ameaçador. Na verdade, no nosso embate diário, e hoje mais evidente com algumas propostas políticas existentes não só no nosso país, como de ordem mundial, é fazer com que o povo cristão, o povo de Deus, seja taxado como um povo insurgente, ameaçador, quando na verdade nós e a terra ainda continua na sua caminhada diária, a população ainda segue, Cristo ainda não veio buscar a sua igreja, porque a igreja ainda está aqui, e ela vai continuar até o arrebatamento da igreja, sendo os 2 principais pontos que Cristo disse no Sermão da Montanha, sendo luz do mundo e sal da terra. Então essas 2 exposições, essas 2 características atribuídas por Cristo à igreja, nos faz ser a grande referência e tendo na nossa mente que não devemos nos prostrar diante do opressor, diante das propostas e mentiras do inimigo
para nos fazer calar. É verdade, pastor Adilson. É interessante, né? Lá no verso, que é o verso de número 8, que ele vai dizer, né? Há um povo, quer dizer, na verdade, não tinha povo, mas foi isso que, com base na mentira, que o povo judeu foi escravizado no Egito. Sim. É com base na mentira que nós, pastores, somos acusados, né? Como é que as pessoas falam aí? Todo pastor é ladrão, né? Aí surgiu um caso aí de um falso pastor, às vezes, porque o nome pastor, padre, igreja, é de domínio público. Ninguém pode proibir ninguém. Se o camarada chega lá e abre uma igreja, ele pode chamar de evangélica, de católica, apostólica, ele pode dar o nome que ele quiser. São nomes de domínio público. Então o camarada abre. Existe na internet anúncio, o camarada, olha, eu tenho uma grana, eu tenho um salão, eu tenho som, eu tenho cadeira, estou procurando um camarada aí que entenda de Bíblia para a gente abrir uma igreja. E aí pega-se quando um desses falsos pastores apronta alguma coisa e diz, todo pastor é isso, todo pastor é aquilo. Então o povo de Deus, de uma maneira mais acentuada ou de uma maneira menos acentuada, sempre sofre discriminação, preconceito e perseguição. A cristofobia está crescendo de maneira assustadora no mundo. Então nós devemos olhar para este caso, para o livro de Esther, e devemos pensar que o mundo caminha cada vez mais para que Amãs se levantem contra o povo de Deus. E não devemos nos assustar, achar que Deus nos abandonou quando essas coisas começarem a ficar evidentes, porque é isso de fato que vai acontecer. O nosso 1.3 vai falar do perigo de confiar em pessoas erradas. O rei Assuero não era um rei mau. Ele não era um rei cheio de maldade, ele não era um rei ruim. Agora o problema, e eu conversava há pouco com o pastor Adilson a respeito disso, gente, trocando algumas ideias, há uma diferença muito grande entre você ter alguém que é leal a você e ter alguém que é fiel a você. Amã era leal a Assuero. Então Amã se preocupava em que Assuero fosse bem visto, bem quisto, fosse amado, adorado, ainda que fosse à força. Então Amã era disposto a matar ou morrer por Assuero, mas Amã não era fiel, porque aquele que é leal, ele vai com você até a morte, como diz aí no mundo, vai até o inferno com você, se for preciso. Mas quando você fizer a bobagem, ele vai ser o primeiro também a estar te incentivando, porque ele quer a todo custo que você esteja bem. Se Amã fosse fiel a Assuero, Amã jamais deixaria Assuero ordenar, colocar o selo do seu anel real em uma carta, dando ordem para matar um povo inocente, para exterminar um povo inocente. Então, veja que o perigo de você não saber em quem você de fato está confiando. Nós precisamos conhecer em quem confiamos. Assuero, ele tinha em Amã alguém da mais alta estima e confiança. Ele achava que, além de leal, que Amã também era fiel a ele, e que Amã jamais o levaria a fazer algo ruim, mal e errado. E esse foi o grande erro que Assuero cometeu. E se Deus não entra na história, Assuero poderia ficar marcado como o homem que, sem motivos, mandou exterminar o povo. Pense se os judeus não fossem o povo de Deus, se não servisse ao Deus verdadeiro, fosse uma nação, um povo comum, longe de Deus, poderia ser exterminado, e Assuero entraria para a história como o rei que exterminou um povo sem motivo. E Assuero lá na frente um dia ia descobrir isso, e aí seria tarde, não adiantaria nada enforcar Amã, porque a bobagem já estava feita. Então esse é o perigo. Cuidado para quem você entrega a sua confiança, porque às vezes a pessoa ela parece ser alguém que você pode entregar tudo, mas de fato ela não o é, né? A confiança de Assuero em Amã era tal que ele não perguntou mais nada. Assuero disse para ele lá no verso 8, olha, tem um povo aí que é desleal, né? Parafraseando o texto lá, é desleal ao Senhor, não respeita as tuas leis, vamos eliminar esse povo. Na cabeça de Assuero, olha,
como é Amã que está falando, eu não tenho dúvida. Então, Amã, está aqui o meu anel, faz a ordem, sela com o meu anel e está tudo resolvido. Pastor Deus, como nós temos ainda tempo, né, para esse primeiro ponto da lição, esse primeiro tópico da lição, gostaria que o senhor complementasse alguma coisa a respeito disso, a respeito dessa questão de confiar, o perigo de se confiar na pessoa errada. Então, pastor Edson, eu estava observando aqui e vejo que este fato, novamente, permita-me aqui citar o livro de Daniel, uma vez mais ele se repete, agora na história do próprio Daniel, quando elabora um edito para lançar Daniel na cova dos leões. Bem lembrado, pastor. A lei do direito, e o nosso pastor presidente, ele está online conosco, ele é formado em direito, ele pode até nos orientar aqui, colocando um parecer, mas veja bem, dentro da teoria do direito, existe a regra do contraditório, ou seja, não se tomar decisão sem antes ouvir a outra parte. O grande problema de Assuero e o grande problema do rei Dário foi ouvir um lado e não procurar informações sobre o outro lado. E às vezes, quando nós confiamos demais em uma pessoa, às vezes cegamos e não abrimos a nossa mente para o contraditório. E às vezes o contraditório não é aquilo que realmente está sendo exposto. Foi o que aconteceu aqui com relação a Mardoqueu, com relação ao seu povo e em relação a Daniel. Prova disso daí, gerou um decreto dando a Amã autoridades, e a autoridade delegada para Amã, ele não se sustentou somente com ela. E aqui eu acabo adentrando aqui o tópico de número 2, que Assuero confiou tanto em Amã, que deu uma autoridade para ele, e esta autoridade subiu à cabeça de Amã, embora ele já tivesse no coração um projeto de não se sustentar, ou de não somente se contentar com a autoridade dada por Assuero, mas de querer se tornar um Deus, e em querer se tornar um Deus, trazer um povo por completo se prostrar diante dele. Então o que acontece? Veja que o tópico de número 2, ele trata da loucura de Amã. Deificar, segundo o dicionário, significa divinizar, endeusar, se pôr entre os deuses. Amã estava sob uma possessão maligna. Uma pessoa, quando ela sai do centro da vontade do Senhor, ela abre brechas e dá legalidade para que o inimigo trabalhe a sua vida. Não foi o caso de Amã de sair da presença de Deus. Ele apenas usou da oportunidade de autoridade a ele delegada, a oportunidade que Assuero dera a ele, para ele deixar esta autoridade subir para a cabeça e ele querer se tornar um Deus e colocar um povo inteiro a seus pés. E aí, o que acontece? Quando nós olhamos para a história, nós olhamos para a história mais uma vez um personagem, e veja que esse personagem, embora na Bíblia, a Bíblia está em forma lógica e não em forma cronológica, mas cronologicamente, Mardoqueu, poderíamos dizer que ele conheceu a história de Daniel. E dentro da história de Daniel, ele aplicou a sua vida na mesma proporção. Porque o 2.1 diz, Mardoqueu não era guiado pela vista, mas pela fé. Mardoqueu tinha aprendido que Deus ouve nossas orações e se achegarmos diante dele com fé. Então o que acontece, meus irmãos? A proposta de Deus, através deste trimestre, através da lição de número 5, é compreendermos que o mal está diante de nós, mas que quando nós recorremos ao Senhor, quando somos guiados pelo Senhor, como somos guiados pela fé que há em nós, mediante um trabalho de oração, Deus não vai deixar que nós sejamos vencidos pelo mal. Aliás, a Bíblia ela é muito clara, e nós temos até um salmo que para muitos crentes, para muitos cristãos, não vamos dizer nem para fora do meio cristão, que eles têm como amuleto, pastor Edson, é o salmo de número 91. Qualquer problemática que acontece na vida deles, eles recorrem ao salmo 91.
Em alguns casos, eu tenho um histórico recente de alguém da família que deu um problema espiritual pela madrugada na sua casa, e eles passaram boa parte da sua madrugada orando com o Salmo 91 aberto. Por quê? O Salmo 91 diz que nenhum mal chegará à tua tenda. Praga alguma chegará à tua tenda. Mas por que não chegará à tua tenda? Porque nós somos guiados pelo Senhor nosso Deus. O grande problema de muitas pessoas é que quando chega o dia do mal, e Paulo, ele escreve isto aos Romanos, dizendo, o bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, ele está sempre diante de mim. E o fato de o mal estar diante de Paulo, não implica dizer que ele praticava o mal, implica dizer que ele tinha uma guerra diária, uma guerra constante. E em meio a essa guerra constante, prevalecia o fato de ele ser guiado por Deus, guiado pela fé que ele tinha em Deus. Então, ele passou por situações nas quais precisou se manter firme, sem abdicar da fé. Quem? Mardoqueu. Mesmo quando parecia que havia sido nocauteado pelo inimigo. Às vezes o inimigo parece querer nos nocautear, nos abater, mas nós somos guiados pela palavra, guiados pelo Espírito de Deus. Logo, nós não somos vencidos pelo inimigo, nós vencemos o inimigo, porque mesmo nas adversidades, Mardoqueu honrou o Senhor. Deixa eu te dar um conselho, e este conselho vale para mim, que estou recebendo de Deus para compartilhar com você. Não se prostre diante das propostas do inimigo, não se deixe vencer pelas adversidades, vença as adversidades confiando no Senhor, assim como Mardoqueu confiou no Senhor, guiado pelo Senhor, mediante a fé que existia nele. Certo, pastor Edson? Certo. É incrível pensar nisso. E é bom também, para questão de registro, saber que Amã recebeu uma autoridade de Assuero, que era o anel. Assim como aconteceu no Egito com José, que foi colocado um anel no dedo de José, e ele disse, a não ser no trono, ninguém é maior que José no Egito. Por quê? Porque ele tinha o anel real. Então, era costume dos reis persas usarem o anel e selar. Qualquer coisa era selada com o anel. Então, aquele que portasse o anel do rei, qualquer documento que ele fizesse e carimbasse, nem o rei poderia revogar. Tanto é que nós vamos ver isso lá na frente, que o rei não tem como revogar. Então, eu volto a frisar mais uma vez, cuidado para não colocar a sua confiança na mão de pessoas erradas. Eu já vi pessoas boas, de boa índole, de bom caráter, de uma vida tranquila, entrarem em problemas sérios porque confiaram em pessoas erradas. Não é deixar de confiar nas pessoas. Não vá pegar fora do contexto aquele texto de maldito o homem que confia no homem e ia querer aplicar isso. Não é isso. É você saber, é você colocar sempre diante de Deus as suas amizades, ou se você tem uma empresa, aqueles que estão, para quem que eu vou entregar a confiança da minha empresa, a chave da minha empresa, para quem que eu posso confiar em entregar a chave da minha casa, para quem que eu posso confiar de entregar o meu filho ou a minha filha pequena para deixar se eu precisar sair. Então, por quê? Porque nós corremos riscos de estar, eu já vi casos de pessoas que confiavam em pessoas muito amigas da família, deixava a criança e um dia descobriu a criança fazendo algo que assustou a família. E aí foram perguntando para a criança, era coisa que a criança via na casa daquela pessoa que a família tinha maior confiança, que quando precisava deixava o filho, e achava que o filho estava nas mãos de pessoas idôneas, que seria a educação que ele recebia em casa, a criança recebia em casa, seria mantida, e às vezes não é isso que acontece. Vamos caminhar aqui então, o tópico de número 2, do ponto 2, a verdadeira paz só encontramos em Jesus. Amã não conhecia a paz que só Deus nos concede, irmãos. Por isso seu coração era cheio de ódio, de amargura, de ganância. Lá no capítulo 3 de Esther, no verso 13, registra que Amã redigiu uma carta mandando matar todos os judeus. Como um homem pode ter em si assim tanta maldade? Como é que um homem pode se satisfazer vendo um povo e sabendo que pessoas inocentes, que nem sabia do problema dele, do embate dele com o Mardoqueu,
E as pessoas iam morrer, crianças, mulheres, idosos, pessoas que talvez nem nunca tiveram um contato direto com Amã. Via Amã passar lá, andando pelas províncias, mas que não tinham contato direto com Amã. Então veja só, mas Isaías 48, 22, o profeta vai nos dizer que, mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Os ímpios não têm paz. Então é isso, é a falta de paz que leva o homem à maldade. Mas já o Salmo 119, verso 165 vai dizer: mas os justos são o contrário, muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Olha que palavra linda, vou repetir: mas os justos são o contrário, muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Então veja a diferença entre o ímpio e o justo. Justo quem? No nosso caso hoje, os justificados em Cristo Jesus. Nós temos paz mesmo em tempo de guerra, porque a paz é um estado de espírito interior, é a tua alma, é a minha alma, é a nossa alma que tem conexão com Deus, que tem comunhão com Deus, que tem comunhão com o Espírito Santo, que conhece a obra que Cristo fez por nós. E apesar de estar lá no Antigo Testamento, de ainda não ter recebido o Salvador, mas Mardoqueu, ele era um homem temente a Deus, era um homem que adorava a Deus, que tinha Deus como o único Deus, o único digno de que ele se prostrasse diante dele. Então Mardoqueu jamais iria se dobrar ante a ameaça de morte dos judeus. Mardoqueu sabia: Deus virá em nosso socorro, Deus não vai nos desamparar neste momento. Então, pastor Adilson, isso é por isso que é importante. Às vezes eu vejo algumas pessoas desprezar assim, o Antigo Testamento. Mas por que eu vou gastar tempo com o Antigo Testamento se eu tenho o Novo? Já Cristo veio e fez algo. Mas nós precisamos olhar para o que Deus fez lá no passado, para entendermos o que Deus faz hoje. O que Deus faz hoje. Irmãos, pense, se coloque por um instante na situação de Mardoqueu. Você é alguém que não tem nenhum status social, que está à margem da elite da sociedade, porque a elite da sociedade daquela época era aqueles que viviam em torno dos palácios, em torno dos reis. E aí um homem poderoso, o segundo homem do reino, ele vem e ele convence o rei com uma grande mentira a expedir um mandado de exterminação, não só sua. Pense assim, aqui em São José, aí alguém convence o prefeito a dar uma ordem, se o prefeito tivesse o poder do rei daquela época, se as leis fossem iguais, e o prefeito vai eliminar todos os evangélicos de São José dos Campos. Aí você, uma pessoa simples, que não tem contato com ninguém dentro da prefeitura, que não tem muito acesso, mas você tem alguém lá, uma pessoa, e você sabe que essa pessoa foi criada ouvindo a palavra de Deus, sendo ensinada nos caminhos do Senhor, porque você mesmo a ensinou. E aí você para e pensa: bom, todo o poder da cidade está colocado contra o meu povo. Mas eu lembrei que tem alguém trabalhando lá dentro, tem alguém lá dentro do palácio, e agora eu sei por que Deus permitiu que ela chegasse até lá. Então isso traz paz ao coração daquele homem, e aquele homem se coloca em oração diante de Deus, e eu imagino que ele deve ter orado bastante antes de tomar a iniciativa de mandar uma mensagem à rainha, agora a rainha Esté. E aí tudo acontece como nós vamos aprendendo no caminhar deste livro maravilhoso. Esse é o Deus que servimos, pastor Adilson. Verdade, pastor Edson. Há um provérbio que diz, pastor Edson, que quer conhecer o homem, dê poder a ele, ou então tire o poder dele. Muitas pessoas, quando elas recebem um poder,
elas não sabem lidar com o poder que lhe é atribuído. E nós encontramos isto aqui na pessoa de Amã. Amã, cheio de um envolvimento demoníaco, de ódio com relação ao povo judeu, ele não se contentou com o poder. Se ele utilizasse o poder dele, pastor Edson, e me corrija se estiver errado, se ele tivesse usado o poder que lhe for atribuído para o bem, ele colocaria o povo judeu para trabalhar e produzir em favor da Pérsia, em favor do reinado, da província onde eles estavam, e o nome dele ainda era mais exaltado. Porque quem tinha acesso ao rei? Era Amã. Amã era a ligação direta. E tudo quanto acontecesse dentro da província, os feitos seriam atribuídos a Amã, por mais que ele só utilizasse da sua autoridade e do trabalho do povo judeu, que era um povo trabalhador. O 2.3 diz que sem Deus o poder conquistado é inútil. Nós encontramos na história recente, não muito distante, alguns personagens que marcaram a sua história por uma afronta direta a Deus. Por quê? Porque o poder sem Deus não serve para nada. É inútil. Sem Deus na vida do homem, de que adianta? E há um risco muito grande nos nossos dias. Nós temos os chamados grandes homens de Deus na exposição dos ouvintes, mas vazios literalmente de Deus. Porque tem muitas pessoas cheias dos púlpitos abertos, mas vazias de Deus, sem nada de Deus para compartilhar. E isto acaba sendo inútil. Vamos pegar um exemplo. O idealizador do Titanic. Qual foi a expressão? Este navio nem Deus afunda. Afundou. Um cidadão que foi eleito presidente da República, ele disse que nem Deus o impediria de assumir o trono, subir a rampa do Planalto, e não subiu. Então, as pessoas pensam na sua ignorância, e alguns outros conscientes da sua ignorância, no afã de afrontar Deus. Eles pensam ser mais ou estar em pé de igualdade a Deus, mas sem Deus o poder conquistado ele é inútil. Para Amã não bastava ter sido nomeado por Assuero para ocupar o cargo de primeiro-ministro. Ele queria que todos se curvassem diante dele. Lembremos sempre que nós não fomos chamados, separados, escolhidos para nos prostrar diante do mal. Eu tenho uma frase que carrego comigo, que eu posso até aceitar, menos concordar com tudo. Nós não devemos concordar com todas as práticas que estão diante de nós. E Amã queria propor ao povo se prostrar diante dele. Amã se sentia merecedor de maiores poderes já oferecido pelo soberano. Imagine, pastor Edson, como seria o futuro do rei Assuero com Amã ensoberbecido desse jeito? Será que num futuro não muito distante, se Amã não fosse enforcado, ele não poderia tramar contra o próprio rei Assuero para querer tomar o seu poder, o seu trono? Porque o homem, naquela época, né? Algo comum. Veja que a loucura toma conta de pessoas, e as pessoas no meio da sua loucura, elas acabam cometendo outras loucuras ainda maiores, porque elas não sabem esperar o seu tempo, o tempo de realizações. Porém, as Escrituras Sagradas revelam que Deus exalta e abate, e que o salário do pecado é a morte. Ou seja, Deus abate o soberbo e exalta o humilde. A soberba precede a ruína. E aqui, tudo isto que fora plantado por Amã, fora plantado neste cenário, e mais à frente nas próximas lições, veremos o resultado de um plantio. Eu não vou esquecer uma frase que eu vi na convenção de 2014, lá em Goiânia,
onde um dos pastores estrangeiros, missionários estrangeiros, estava expondo a palavra. Ele disse: plantar é uma opção, colher é uma obrigação. E aí a carta de Paulo aos Gálatas, ele fala da lei da semeadura. O grande problema de muitas pessoas é que elas estão plantando e depois a colheita será obrigatória. E às vezes, pastor Edson, a colheita nunca será ou não é satisfatória àquilo que nós planejamos. Porém, ele não escolheu a semente do plantio, ele plantou sem observar, ele plantou sem selecionar a semente. E aí, agora, o resultado da colheita vai vir. Nós até tem muitas pessoas aí que colocam no Facebook aí o fato do carnaval do ano passado, né? Que as pessoas zombaram, escarneceram, colocaram Satanás vencendo Cristo aí nas exposições do carnaval, e muitas pessoas colocam aí: a conta chegou para pagar. Então, de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. Não vos enganeis, aquilo que o homem plantar vai colher. E Amã plantou na sua soberba, no seu desejo exacerbado pelo poder, ele plantou na carne, e mais à frente estudaremos nas próximas aulas a colheita da sua soberba. Então, a soberba precede a ruína, Deus abate o soberbo, exalta o humilde, pois o pecado, ele tem o seu salário, e o salário do pecado é a morte. Então, sem Deus, o poder conquistado acaba sendo inútil, vai ser sempre assim. Muito bem, pastor Adilson. Pastor Laércio faz uma colocação aqui: Amã era um risco para os judeus, não por causa das suas ações, mas por causa das suas intenções. Amã usava as suas ações para satisfazer suas intenções malignas. É exatamente isso, né? As ações são apenas mecanismos pelos quais você consegue práticas boas ou ruins, santas ou malignas, para Deus, em pró ao reino de Deus ou em pró ao reino das trevas. Sim. E com Amã não era diferente. Amã era alguém, uma coisa Amã não era bobo e não era burro. Amã sabia o que estava fazendo. Tanto é que ele sabia, ele tinha plena convicção de que o rei acreditaria nele, porque ele era um homem de confiança, total confiança do rei. Então Amã não foi lá: eu vou arriscar se o rei me autorizar, não. Amã fez tudo muito bem planejado. O ponto 3, uma presença que nos guia. O senhor me permite fazer uma pergunta? Sim. Na tua parte? Sim. Me perdoe entrar na tua parte, deixa uma pergunta para a gente refletir aqui. Até que ponto vale a pena nós confiarmos inteiramente naqueles que estão trazendo todas as informações para a gente? Nós temos que tomar cuidado, né? Aquela história de que se você conta para mim, você fala de mim. Já viu que ele tem um dito aí que o pessoal usa muito: se você conta muito para mim, é sinal de que você também fala de mim. Então, isso é muito... E alguns reis falharam, o pastor Adilson já citou aí mais um, e muitos reis e muitos governantes falharam porque acreditaram em pessoas que estavam ali e que eles entregaram toda a sua confiança a essas pessoas. Então, há uma presença que nos guia. Mardoqueu, Esté e os demais judeus foram guiados por Deus. A presença que guiava a vida deles era a presença de Deus. E só por isso venceram o seu inimigo e prosperaram na sua época. Porque tudo estava a favor de Amã, mesmo com o decreto do rei Assuero. Mesmo depois do decreto dando liberdade aos judeus para pegarem armas, para se defenderem, eles não eram guerreiros. E Amã tinha um exército ao seu serviço. Tinham mercenários ao seu serviço, porque ele tinha prata para pagar. Então tudo estava contra o povo judeu. O rei Davi, ele percebeu isso, que ser guiado pela presença de Deus é algo extraordinário. E no Salmo 139, verso 18, ele diz, falando das bênçãos: se as contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Então, hoje nós que somos salvos em Cristo Jesus, sabemos que a presença de Deus através do Espírito Santo está conosco
todo momento. Mas naquela época não era assim que funcionava. O Espírito vinha, agia sobre alguns homens e voltava. Mas Davi, ele diz isso porque ele percebeu o cuidado de Deus. E aqui no livro de Esther, nós percebemos o cuidado de Deus. Como eu disse, as probabilidades de que os judeus sobrevivessem a um ataque dos mercenários, dos soldados de Amã, era praticamente zero. Se fosse na época daquele matemático que dava previsões aí, só que aquele matemático era meio fogo, né? Ele dizia assim, ó, a chance do time X ser campeão é de 90%, mas aquele que está lá em penúltimo lugar é de 89%. Então era uma coisa assim, meio confusa. Mas se um matemático fosse dar uma previsão naquela época, eu imagino que seria 90% para Amã e 10% para os judeus, ou até menos. Mas quando você luta, e isso aqui foi uma luta física, uma luta real, uma guerra, mas na nossa luta do dia a dia, nas nossas lutas espirituais, nas nossas lutas mentais, psicológicas, nas nossas lutas, que a maior guerra que nós guerreamos é contra nós mesmos. A minha maior guerra todos os dias é contra o meu eu, que tem egoísmo, que quer satisfazer a carne. Então, quando nós lutamos, as nossas lutas cotidianas, quando nós as lutamos, guiados pela presença de Deus, mesmo quando nós lutamos contra um inimigo que é espiritual, que nós não podemos vê-lo, que ele pode influenciar pessoas que nós não percebemos que ele está preparando lá na frente para entrar em embate conosco, para nos afrontar. E aí, o que acontece? Nós vencemos. Por que nós vencemos? Porque nós somos bons? Não, por causa da presença de Deus. O que fez o judeu vencer foi a presença de Deus. Pense o que é, por exemplo, um pastor pregar numa igreja e depois alguém acusar, o pastor pregou para mim, alguém foi lá e contou da minha vida e o pastor pregou, o pastor não faz nem ideia de um fato ocorrido. Exatamente. Às vezes quantas perseguições você já passou no trabalho e tudo, e por que você está de pé, você vence? Então mas isso tudo acontece quando nós não nos acomodamos. O cristão deve viver de modo a ser bênção para alguém, mesmo nas tribulações, mesmo nesse tempo de pandemia, você precisa ser bênção para alguém. Mardoqueu convocou Esther para que ambos fossem bênção na vida do povo judeu. Nós devemos ser bênção na vida de alguém. Você precisa marcar a sua passagem pela terra. Você precisa ser bênção na vida das pessoas. Você vai ver lá em Esther 8, de 10 a 11, que depois da intervenção de Esther junto ao rei, o rei faz uma carta, manda selar com o seu anel, e aí manda os correios que iam a cavalo distribuir por todo o império, dando permissão aos judeus para defenderem a sua vida, para matarem os seus inimigos e saquearem os seus inimigos. Ou seja, os judeus saíram daquela luta que eles tinham a probabilidade, sei lá, de 99% de perder, saíram vitoriosos, vivos e com um despojo de guerra. Então, isso é viver na presença de Deus. Mas por quê? Porque um homem e uma mulher de Deus se dispuseram a ser bênção na vida de todo o povo, se dispõem a ser bênção na vida das pessoas. Pastor Adilson. 3.2, devemos ser mensageiros de bênçãos para alguém. O salmista no Salmo 40, verso 4, diz que bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Então, aquilo que poderia ser apenas um ponto percentual de vitória para os judeus, acabou virando em 100% de vitória, né? Porque Deus estava com eles. A partir do momento que nós não nos acomodamos e compreendemos a presença de Deus, ser guiado por Deus, nós compreendemos que a vitória é certa em nome de Jesus. 3.2 começa com uma pergunta: você é bênção para alguém? No meio da família? Na vizinhança onde você faz parte? Na escola? No trabalho? Na igreja? Você é bênção para alguém? Desde a criação que o Senhor se revela como abençoador, Gênesis 1 e 28.
E ao longo da história humana e das páginas da Bíblia, encontramos Deus fazendo dos seus servos instrumentos de bênçãos. Veja, nós precisamos compreender o nosso real papel aqui na terra como igreja do Senhor. Como igreja do Senhor, nós somos abençoadores, carregamos em nós a presença do Espírito Santo. Temos o maior privilégio, pastor Edson, do que qualquer outro ser humano, que não conhece a Deus, que não reconhece a Deus, que não decidiu por Deus. Nós temos o maior privilégio, nós somos o receptáculo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Como o Espírito Santo de Deus habita em nós, pastor Edson, nós somos portadores da bênção e também compartilhadores desta bênção. Então, nós devemos ser os mensageiros das bênçãos do Senhor para alguém. Ele lhe colocou naquele emprego, ele colocou em algum lugar, justamente para que você seja a referência. Citei aqui quinta-feira lá na congregação do Residencial Galo Branco, trazendo o personagem de Eliseu, sendo observado pela mulher sunamita. E a mulher sunamita disse: vejo que o homem que passa aqui todos os dias é um santo homem de Deus. E aquele homem, ele foi abençoado pela sunamita e também um abençoador da sunamita. Nós olhamos o caso de Elias e a viúva de Serepta. A viúva de Serepta, ela abençoa Elias com um bolo e um copo de água, porém, Elias a abençoa com a fartura do azeite e da farinha, a qual não faltaria. Então, nós devemos ser promotores, divulgadores, abençoadores, proferirmos palavras de bênçãos. Já estamos vivendo em um tempo caótico, e já vem algum tempo, e esse tempo caótico, ele deve se estender, porque o cumprimento da Bíblia não vai fugir o estágio que nós estamos inseridos e estamos vivendo. Então, o que acontece? Nós precisamos, em meio a este tempo difícil que a sociedade está vivendo, muitos deles sem esperança, sermos os portadores de esperança para eles, e portadores da esperança à luz da palavra, mediante a pessoa do Senhor Jesus. Brilhe a vossa luz onde Deus lhe tem permitido que você esteja, para que outros vejam e glorifiquem a Deus por intermédio da tua vida. Saibamos sempre que é o Espírito Santo que nos ajuda, e nós venceremos os dias maus e todo este conflito maligno que está diante de nós, assim como Mardoqueu venceu, confiando em Deus, sabendo que tinha alguém que poderia interceder, e ele não se acomodou, e ele cobrou da Esther, da Radassa, que ela exercesse o seu papel, dizendo a ela: olha, Deus te colocou no lugar da Vasti, e Deus não te colocou por acaso. Pastor Edson, Deus não nos coloca em determinados lugares por acaso. Deus nos coloca para sermos luz, para brilhar a nossa luz. E alguém precisa de nós. Assim como Esther foi colocada lá junto, ela venceu um concurso de beleza das 126 províncias da Pérsia, ela, sem utilizar nada de extraordinário, só com a sua beleza física pessoal e com o brilho de Deus sobre a sua vida, ela venceu o concurso para estar junto do rei Assuero, para ser uma defensora, para ser uma intercessora ao rei em favor do povo judeu. Assim como o Espírito de Deus em Romanos 8:26. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém. Glória a Deus. Devemos causar boa impressão, é o nosso último tópico. Isso é um bom modelo para isso. Como o pastor Adilson acabou de colocar, ela era bela, ela foi para dentro do palácio, ela simplesmente poderia dizer a Mardoqueu: Mardoqueu, eu estou numa boa aqui, se vira aí fora com os judeus. Mas aquele que realmente tem a marca de Deus na sua vida, sabe o Deus que serve, quando Mardoqueu disse isso para ela aí, que o senhor acabou de colocar em relação à rainha, ela parou, pensou e disse: há um propósito maior em eu estar aqui. Então o cristão deve estar sempre vigilante, sempre atento à palavra de Deus. Às vezes numa mensagem, e eu falava isso ontem,
né, que nós estivemos reunidos com o pastor aqui, para tratar do Palavra em Foco, e eu falava isso, que às vezes eu pego coisas que eu ouvi e anotei de há 2 anos atrás, numa pregação de alguém, e eu uso que encaixa numa mensagem que eu estou preparando, e Deus me leva a lembrar daquilo, e eu vou atrás e acho, e eu uso, porque Deus, a palavra de Deus, quando ela é exposta, quando há exposição da palavra, nunca é vão, nunca é por acaso. Então, é para que nós possamos tirar proveito. Esther foi bem ensinada na palavra de Deus. Então, quando Mardoqueu chama a atenção de Esther, Esther, acorda, você foi preparada para estar aí. E isso é tão sério que Paulo escreve a Timóteo, lá em 1 Timóteo 4,12. Irmãos, eu não estou abrindo da Bíblia, eu deixei os textos aqui para a gente ganhar tempo. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Então, com isso, eu quero registrar aqui, o pastor Laércio mandou aqui, as 3 peneiras de Sócrates. Quando você for levar alguma coisa, contar alguma coisa para alguém, passe pelas 3 peneiras de Sócrates. Primeira, isso é verdade? Tem certeza absoluta. Segundo, a peneira da bondade. É bom para a pessoa, porque de repente, o que você vai falar não é bom para a pessoa, de quem você vai falar. É bom para quem vai ouvir, porque ela vai poder ajudar a pessoa, e é bom para a pessoa, porque ela vai ser ajudada através daquilo que você está comunicando, e é necessário que você verdadeiramente leve aquilo adiante, que você passe aquilo adiante. Não é algo que você pode orar ou conversar e você mesmo ajudar aquela pessoa, você precisa encaminhar isso. Então isso é muito importante, isso é muito importante. Lembre-se, devemos causar boa impressão. Como andamos, como nos vestimos, e isso independe se a roupa é barata ou cara, qual é o nosso linguajar, o que falamos, né? Com quem andamos, onde andamos e o que fazemos quando estamos por aí. Precisamos causar boa impressão. Não basta ser um bom cristão, é preciso parecer que é um bom cristão, porque o testemunho da nossa vida cotidiana é a Bíblia que o incrédulo lê. Se o senhor me permite uma pergunta para refletirmos: como somos conhecidos na comunidade, na sociedade, no ambiente onde nós frequentamos? Porque é um provérbio que diz: digas com quem anda, que direi quem tu és. Exatamente. E aí você já pode partir para a conclusão. Está aí, pastor Edson, concluindo a nossa lição, e o pastor presidente, pastor Laércio, até colocou aqui, o pastor Edson já complementou aqui os 3 pilares, né, de Sócrates. A nossa conclusão, diante do exposto hoje, diante da temática nossa, da proposta, o bem contra o mal, conflitos na caminhada. Ou seja, nós precisamos estar cada vez mais envolvidos pela presença do Espírito Santo. O Espírito Santo intercede a Deus por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo está sempre intercedendo por nós. Diante da guerra entre o bem e o mal, nós temos um Deus que intercede por nós. Pensa que alegria, pastor Edson, que satisfação, irmãos que estão participando conosco. Eu quero abrir um parênteses aqui para louvar a Deus pela presença de cada um dos irmãos que estão presentes na nossa aula. É muito importante a presença de vocês, vai trazer aprendizado para vocês compartilhar com outros, e as perguntas de vocês aqui também vai trazer para nós, se não der para responder de imediato, vai trazer aqui para nós a oportunidade de nós estudarmos, e uma outra oportunidade de compartilhar algumas perguntas deixadas. Então, diante da guerra que nós enfrentamos, diante da guerra que enfrentou Mardoqueu, o povo judeu, diante da guerra que enfrentou Ananias, Misael, Azarias, diante da guerra que enfrentou Daniel, qual foi o foco destes personagens? Deus, porque eles sabiam o Deus que eles criam. Paulo, se não me falha a memória, ele diz: eu sei em quem eu tenho crido. E a conclusão aqui, para nós vencermos o bem, para nós triunfarmos sobre o mal, para nós triunfarmos nos conflitos da nossa caminhada, é preciso compreender que no meio desta guerra nós temos um Deus único, Deus aqui no termo monoteísmo teísta,
Monoteísmo teísta, pastor Edson, porque é o único e verdadeiro Deus. Porque alguns outros têm aí o seu monoteísmo, mas não é o único e verdadeiro Deus. O nosso caso, nós temos o único e verdadeiro Deus que intercede por nós, fazendo com que descansemos em seus braços. Nós não estamos sozinhos, nós não andamos sozinhos. Nós, como disse Deus a Josafá, né? Nesta peleja, vocês não têm que pelejar. Eu pelejo por vocês. Deus peleja por vocês. Nesta peleja, eu estou pelejando por vocês. Então, descansemos nos braços do Senhor, porque ainda que apareçam obstáculos e conflitos em nossa caminhada, o Senhor estará conosco, fazendo de nós, concluindo com Romanos 8:37, mas em todas estas coisas, somos não apenas vencedores. Existem 3 classes de pessoas: os vencidos, os vencedores e os mais que vencedores. E nós pertencemos à terceira classe, a classe dos mais que vencedores em Cristo Jesus. Venceremos. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Deus abençoe, pastor Edson. Muito bom estarmos juntos nesta lição tão importante e que trouxe e sempre traz grandes aprendizados para nós. Amém. Meus queridos, só para complementar, tudo isso Paulo disse depois de dizer no verso 36, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelha para o matadouro. Então, seremos mais que vencedores se estivermos dispostos a ser entregues à morte todo dia por amor de Cristo. Isso Exatamente. É sempre muito bom. O pastor Laércio colocou algo aqui bem no começo e eu deixei para o final, porque isso aqui, pastor Laércio, a gente vai ter que fazer uns 5 bate-papos no mínimo para responder. Algumas perguntas para refletirmos e pesquisarmos. Qual a origem do mal? Está aí, tome nota e pesquise. Quem o criou? Qual a diferença entre mal físico e mal moral? Isso aí dá um debate teológico para muitas conversas, né? Como diz o meu querido amigo, irmão em Cristo, pastor Luiz Carlos, dedinho de prosa, está lá no YouTube. Muitos estudos muito bons do pastor Luiz Carlos, lá do sul da Bahia, pastor da Igreja Batista também, conosco aí, nosso grande amigo, nosso irmão aí, tivemos uma boa caminhada juntos, foi o homem que me incentivou a estudar. Glória a Jesus. Glória a Jesus. A esse devo muito, porque foi o grande motivador. Irmãos, antes de orarmos, eu quero só fazer alguns comunicados. Hoje foi o último Palavra em Foco Calma, na terça-feira. A partir da próxima semana, o Palavra em Foco no mesmo horário, mas passa para segunda-feira. E por que nós tomamos em conjunto, conversando com o nosso pastor, e a gente decidiu pela segunda-feira? Tem algumas das nossas congregações que tem culto de oração na terça, outras congregações que ficam mais distantes têm a escola bíblica na terça-feira. Então, na segunda-feira é um dia mais livre, que aí dá para mais pessoas poder acompanhar. Então, o Palavra em Foco, a partir da próxima semana, não é mais na terça, é na segunda-feira. Estaremos divulgando, colocando uma arte, inclusive, no nosso canal aí do YouTube, uma chamada, avisando isso aí, vamos estar compartilhando, tá bom? Muito obrigado pela sua presença, que Jesus vos abençoe. Estudem, meditem na palavra de Deus, não venham ao culto sem um pedaço de papel e uma caneta, ou com o seu celular, não nas redes sociais, mas aberto lá, baixe o Word, ou o bloco de anotações, e coloque lá no seu celular e vá fazendo anotações dos principais pontos. Você tem 2 vantagens. Uma, você vai ter certeza de que o pregador está falando dentro da palavra, porque você vai estar com a Bíblia aberta acompanhando. A segunda, você vai ter material depois para você estudar, meditar, refletir, pesquisar. Então, seja um aluno aplicado, seja um ouvinte criterioso. Não venha para o culto, não vá para o culto na sua congregação sem a sua caneta e o seu papel ou o seu bloco de anotação digital. Vamos orar. Santo e eterno Deus, Senhor, Pai amado, Deus Pai querido, eu quero te agradecer, ó Pai. Eu quero te colocar louvamos diante de Ti, Senhor, a vida de cada um dos nossos irmãos, dos nossos amigos que estão nos acompanhando e daqueles que irão assistir, Graças Senhor, por tudo a esta aula aprendemos posteriormente. esta Eu quero noite, apresentar compartilhamos, ao Pai. Senhor a vida do Pedro, a vida do Lucas, ó Pai, que estão aqui, Senhor, nesse trabalho técnico, para que Aleluia. esta palavra Glória a possa Jesus. chegar
a todos os lares, a todas as pessoas. Agradecer ao pastor Adilson, agradecer ao pastor Laércio, representando toda a diretoria da igreja aí como presidente, por esta rica oportunidade. Pedir a Deus que nos abençoe a todos os professores, para que possa cada dia mais desempenhar esse papel de comunicadores da palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe, compartilhe, divulgue o nosso canal no YouTube para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, para os seus irmãos em Cristo de todas as denominações. Que Jesus nos abençoe. Uma ótima noite a todos.